Vamos lá. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, vamos seguir com essas nossas reflexões, englobando longos trechos da carta aos Coríntios. Eu não estou fazendo uma exposição minuciosa, verso por verso, mas estou passando por toda a carta. E hoje vamos começar no capítulo 11, verso 17, o trecho que Paulo fala sobre a ceia do Senhor. Eu não vou ser tão detalhado nesse texto hoje, e não vou me ater apenas a ele. Sobre ele eu preguei especificamente na manhã do dia 19 de fevereiro. Então, lá no YouTube, se você pesquisar, dia 19 de fevereiro, eu fiz uma análise um pouco mais detalhada sobre esse texto da ceia, e expliquei, inclusive, por que a nossa igreja celebra a ceia como celebramos. Está lá, gravado no YouTube. E hoje eu quero falar parcialmente desse texto. Vamos lá, verso 17. Texto de Paulo. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso, certamente, não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Vamos fazer uma pausa. Paulo está censurando a igreja de Corinto pela forma como eles celebravam uma reunião rotineira entre eles, que se chamava ágape. Deveria ser uma celebração do amor cristão. Deveria ser a reunião dos discípulos e discípulas de Jesus para se lembrarem do sacrifício de Jesus em favor deles. Mas ao invés disso, Paulo diz que esta reunião era mais um mau testemunho do que um bom testemunho. Vocês se reúnem mais para o mal do que para o bem. Vocês estão chamando sobre si juízo e não bênção. Por quê? Porque quando vocês se reúnem, vocês se comportam de uma forma inadequada. E qual é o comportamento inadequado que Paulo está censurando? Os que tinham, comiam e até se embriagavam. E os que não tinham, voltavam sem comer.
Havia, portanto, uma divisão na igreja. Em que consistia essa divisão? A divisão nas classes sociais. E a reunião deles acentuava essa estratificação social na igreja de Corinto. Numa casa grega da época, em Corinto, haveria uma mesa posta para as pessoas mais importantes. Uma refeição comum, um banquete comum, um encontro social. Haveria uma mesa posta para as pessoas importantes, no lado mais destacado da casa, em geral, uma sala mais alta. Depois haveria um pátio levemente inferior, onde comeriam outras pessoas. E por fim, os servos comeriam no quintal. Não é muito diferente do que se faria, por exemplo, na casa grande de uma fazenda. Pensemos há alguns séculos atrás, como seria a alimentação numa fazenda. O senhor da fazenda e sua família se assentam na mesa na casa grande. Os funcionários da casa grande comem na cozinha. E os escravos comem na senzala. Casa grande e senzala. Um clássico da literatura brasileira. A estratificação social, ela costuma se manifestar na hora da alimentação. Quando a gente celebra casamento, a gente costuma ir naquele salão de festas, tem lá a mesa do bolo, e bem próximo da mesa do bolo tem lá uma mesa reservada, parentes da noiva, reservado parentes do noivo. Você que não é pai, irmão dos noivos, sabe que ali não é esse lugar. Você deve se sentar mais distante. Os crentes sabem o melhor lugar para se sentar, mais perto de onde sai a comida, é lógico, né? A gente não se preocupa onde está o bolo, a gente se preocupa de onde saem os garçons. Esse é o lugar estratégico importante para você sentar. Tirando a brincadeira fora, mas percebam que comer nas diferentes culturas vai sempre mostrar quem é mais importante. Quem senta na cabeceira da mesa. Quem come primeiro. Eu me lembro quando fui a Moçambique e eu achei muito estranho comerem primeiro os homens. Depois as mulheres se aproximam, servem às crianças e depois elas comem. Homens comem primeiro. É a cultura deles. É a cultura deles. A nossa boa educação aqui é o contrário. Primeiro, as damas. Pelo menos deveria ser assim. Tirando no lugar onde tem muitos pastores. Que os pastores gostam de comer primeiro. Menos nesta casa, né? Aqui os pastores todos têm o hábito de deixarem que todos se alimentem primeiro, depois a gente vai lá e se garante. Então, essa questão da mesa posta, ela demonstra poder. E Paulo está criticando a igreja de Corinto porque o ágape, a celebração em memória de Cristo, ela não era diferente de qualquer outra refeição pagã. Eles não estavam comendo e bebendo em memória do Senhor. Eles estavam comendo como se fosse algo comum. É por isso que era uma ceia indigna, porque não glorificava a Jesus. Alguns de nós vão dizer, quando Jesus celebrou a ceia, ele celebrou apenas com seus discípulos mais chegados. É verdade. Naquela noite ele decidiu ter um momento de intimidade reservado com seus discípulos. Mas a gente estudou outro dia que a igreja de Jerusalém celebrava com alegria, com singeleza, com simplicidade, partindo o pão de casa em casa. Então, o jeito primitivo de celebrar a ceia era simples, singelo, nas casas e com igualdade.
No mundo grego, a coisa começou a se deteriorar. E Paulo então critica essa postura. Eu quero me ater a esse ponto de quando vocês se reúnem, não é para melhor, e sim para pior. E atentar que nós devemos ter igual cuidado. A nossa celebração da ceia não corre o risco de ter esse problema, porque a quantidade de pão que ingerimos e a quantidade de suco de uva que servimos é tão pequena que ninguém vem aqui para se alimentar. E certamente ninguém se embriagará com suco de uva integral, sem açúcar, que a gente serve para vocês. Não é? Eu gosto pelo menos de comprar um suco de uva. Eu, quando compro, capricho no suco de uva. É o que eu gosto de comprar lá para casa. Não é? O que eu tomo é o que eu gostaria que todos tomassem. Então eu penso que nós celebramos aqui de fato um memorial. Nós não corremos o risco de nos embriagarmos ou de nos distinguirmos socialmente, até porque servimos para todos. Esse risco nós não corremos na ceia do Senhor. Mas eu gostaria de que nós pensássemos se não há outros riscos de nos reunirmos mais para mal do que para bem. E gostaria de lembrar a vocês que até pouco tempo atrás, em nosso país, muitas reuniões foram convocadas e não eram para glorificar a Jesus. Eram comícios. Muitos eventos foram marcados não para dar testemunho de Cristo, mas para criar uma mobilização política. E, na minha opinião, isso é outra coisa, outra reunião convocada mais para mal do que para bem. Eu creio que a igreja tem que ter cuidado para não transformar o seu ajuntamento em algo que a faz enfermar, faz adoecer. Porque esse era o resultado na igreja de Corinto. Há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Então nós devemos nos reunir para o bem. Vamos ter uma reunião de oração, é para orar. Vamos ter uma reunião de estudo bíblico, é para estudarmos as Escrituras. Vamos ter uma reunião de confraternização, é para nos confraternizarmos e nos alegrarmos. Vamos ter comida, tudo bem, não há problema. Mas nunca vamos permitir que as nossas reuniões se transformem em algo nocivo. De que forma isso pode acontecer? Se houver discriminação, se houver falta de educação, se houver maltrato, se houver mau testemunho, se houver uma segunda intenção, se a reunião de oração se transformar numa reunião de fofoca, há muitas coisas que a gente tem que ter cuidado para não nos ajuntarmos mais para o mal do que para o bem. E principalmente aqueles que presidem as reuniões têm que ter muito cuidado. É por isso que eu, como pastor, me preocupo muito com aquilo que acontece no momento que estamos reunidos. Não vou dizer que a gente tem que ficar censurando música, escolhendo o que falou, o que não falou. Não, a gente tem que deixar um pouco mais a coisa ser espontânea, ser natural. Mas a nossa reunião, irmãos, tem que ser edificante, de modo que as pessoas venham e voltem para casa levando consigo algo de bom. Seja pela música, seja pela oração, seja pela palavra, seja pelo conjunto da obra, que a pessoa venha de uma forma e volte para casa melhor. Vir para a igreja e voltar para casa doente, isso não é bom. Vir para a igreja e voltar para casa aflito, angustiado, incomodado, isso não é bom. Então nós devemos tomar todos os cuidados para que a nossa reunião sempre produza os resultados que nós pretendíamos quando anunciamos que nos reuniríamos. Se vamos ter uma refeição, que seja bem compartilhada, que todos comam, que todos se alegrem. Se vamos ter um culto de adoração, que todos possam louvar e adorar o Senhor, com liberdade, com simplicidade, como ouvimos hoje, em espírito e em verdade. Se é uma reunião de oração, que nós tenhamos de fato uma escola de oração. Que aqueles que não sabem orar ainda direito, fiquem ali orando baixinho, mas
com os ouvidos atentos, escutando as orações daqueles que já têm mais desenvoltura, e a gente aprende a orar, orando e ouvindo quem sabe orar. A gente aprende a cantar, cantando e ouvindo quem sabe cantar. A gente aprende as Escrituras ouvindo os que se prepararam para ensinar e interagindo, fazendo um ambiente de troca. As nossas reuniões têm que produzir edificação. É disso que Paulo está falando nesse trecho longo agora da carta aos Coríntios. No capítulo 11, ele iniciou esse assunto a partir da ceia. A experiência da ceia em Corinto estava sendo prejudicial por causa da estratificação social. Paulo os censura por causa disso. Mas depois ele começa a aconselhá-los acerca de outras coisas que devem ser observadas quando acontece a reunião. Seguindo um pouquinho no texto, nós poderíamos ler o começo do capítulo 12, onde ele fala dos dons espirituais. Mas eu gostaria de saltar um pouquinho para o capítulo 14, verso 26, que é uma espécie de fechamento de toda a argumentação dos capítulos 12, 13 e 14. Capítulo 14, 26, Paulo escreve: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. Ok? Que tudo seja feito para a edificação. Paulo está falando então, quando vocês se reunirem, há diferentes dons. Capítulo 12 fala disso, dos dons diferentes. Há diferentes habilidades, há diferentes ministérios, há diferentes manifestações do Espírito Santo, e a diversidade entre nós é boa. O fato de nós termos vivências diferentes, formações diferentes, virmos de famílias diferentes, termos até mesmo linguagens um pouquinho diferentes, idades diferentes, essa nossa riqueza de diversidade, homens, mulheres, jovens, idosos, adolescentes, casados, solteiros, mais letrados, menos letrados, essa diversidade, irmãos, não é uma fraqueza. Essa diversidade é uma riqueza. Riqueza. E isso contribui para a nossa edificação, por quê? Porque nós temos diferentes pontos de vista, diferentes percepções, diferentes experiências, e o ambiente de troca enriquece. Então, quando a gente se reúne, nós podemos ser edificados à medida que cada um de nós faz aquilo que melhor sabe fazer. Alguns de nós têm mais habilidade musical, que sejam eles que toquem e que cantem. Outros de nós têm mais profundidade na oração, parece que mais capacidade de introspecção. Alguns de nós têm habilidade de escutar. Esses podem dar bons conselhos porque eles conseguem ouvir o que o outro realmente precisa. Então é nessa possibilidade do encontro dos diferentes que o Espírito Santo vai nos usando. Eu sei que as nossas liturgias hoje elas são muito previsíveis, principalmente o nosso jeito dos cultos dominicais. O culto dominical ele segue uma rotina, né? Alguém vem aqui e abre o culto com um texto bíblico, alguém vem aqui e dirige 5, 6 cânticos, depois eu venho aqui, dou uns avisos, falo uns negócios, leio um texto bíblico, prego e encerro com uma oração. A nossa liturgia dominical ela é meio previsível, porque nós também, de certa forma, precisamos de um pouco de rotina. Mas o que dizer dos nossos cultos caseiros? Eles podem ser mais criativos, podem ser mais diversificados. Eles não precisam seguir necessariamente o roteiro que nós seguimos aqui. Nós podemos ter mais música, mais oração, menos oração, profecia, por que não?
Cânticos espirituais, por que não? Já houve tempo em que nós tínhamos mais manifestações dos dons espirituais nos cultos dominicais. Mas nós não podemos artificializar estas coisas. Estas coisas acontecem à medida que nós criamos o ambiente para que o Espírito Santo se manifeste. Ninguém pode entregar uma profecia a menos que de Deus lhe venha a palavra profética. Ninguém pode trazer uma revelação a menos que de Deus lhe seja dada a revelação. Paulo escreve isso, que nós devemos trazer aquilo que Deus nos comunica. Uns vão falar por revelação, e aqui ele usa a palavra apocalipse. Outros vão falar por profecia. Outros vão falar por conhecimento, é a vivência, a experiência. Outros vão falar até mesmo porque tem um ensino, tem uma doutrina. Há muitas formas de nós permitirmos que Deus nos fale. E por que Paulo está tão preocupado com isso? Porque a igreja de Corinto está experimentando algo que para eles era novo. Olha como ele começa o capítulo 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo? Antes vocês serviam a deuses que eram ídolos mudos. Então, num culto a ídolos mudos, não é muito difícil resolver esses problemas do que ele tem a dizer, porque ele não diz nada. E esse é o desafio que os coríntios estavam enfrentando agora, porque eles se relacionavam com um Deus que fala. Mas um Deus que fala através de quem? Através de quem Deus fala conosco? Deus fala pelos anjos? Falou algumas vezes pelos anjos, pouquíssimas vezes, com raras pessoas. Deus fala em sonhos, mas a gente aqui não faz culto de sonoterapia, para que Deus fale conosco enquanto sonhamos. A gente não fica dormindo normalmente aqui na igreja. Só alguns que dão umas cochiladinhas leves. Como é que Deus fala conosco? Por meio das pessoas. Ok? Mas quem garante que quem está falando em nome de Deus? Não está falando de si mesmo. Não está falando do coração. Não está falando das suas próprias ideias. E é por isso que Paulo vai escrever os capítulos 12 e 14, explicando que Deus fala. Nós nos reunimos como igreja e servimos a um Deus que fala com a gente. E Ele fala através das pessoas. E Ele fala de 4 formas, é o que Paulo vai dizer. Ele fala por profecia. E ele, inclusive, encoraja os irmãos a buscarem dons, como o dom de profecia. Porque o que é a profecia? A profecia é uma palavra que vem da boca de Deus. Deus nos fala aquilo que ele entende que deve falar. Paulo usa 3 palavras. A profecia vem para consolar, para corrigir, exortar, pode ser encorajar também, uma boa tradução, ou para edificar. Ou seja, a profecia ela tem um fim específico. A profecia vem para nos colocar em posição adequada. De onde Paulo tira isso? Ora, dos profetas que falaram na antiguidade. Porque era assim que os antigos profetas falavam. Eles falavam para corrigir o povo, trazer o povo de volta à observância da lei. Eles falavam para encorajar o povo. Aí a ideia do exortar, tem gente que pensa que exortar é bater. Exortar está mais associado à ortopedia, a corrigir, a afirmar, a fortalecer. Exortar tem a ver com encorajamento.
E quantas vezes os antigos profetas não disseram para Israel: olha, Israel, ainda que vocês se sintam como um jarro de barro quebrado, Deus está dizendo que Ele é oleiro e Ele vai fazer o vaso de novo. Ainda que vocês se sintam como um povo morto, um vale de ossos secos, Deus está dizendo que vai soprar sobre vocês o Espírito e esses ossos secos vão viver. É profecia de encorajamento, profecia que traz esperança, profecia que anuncia que tempos da manifestação de Deus estão por chegar. Mas também havia profecias que eram correções severas. Então, Deus fala. Profecia é uma das formas de Deus falar. Agora, não tem que ser daquele jeito que algumas pessoas imaginam, não é? Que nós temos que entrar num êxtase. Eu, às vezes, brinco, né, que tem que ser numa reunião própria, e é verdade, a gente tem um pouco de dificuldade de criar um ambiente para a palavra profética. Porque nós que vivemos os anos do avivamento, estávamos acostumados a nos ajoelhar, e orávamos durante um tempo de joelhos. Depois de um tempo de oração de joelho, alguém começava a falar mais alto em língua estranha. Aí todos nós baixávamos o nosso tom de voz. É uma coisa meio automática, ninguém precisava ensinar. E a gente baixava o tom de voz e aquele que estava orando em língua estranha começava a entregar a profecia. Os mais antigos aqui sabem do que eu estou falando. Havia uma espécie de rito natural para que nós ouvíssemos a profecia. E a profecia deveria depois ser julgada. Foi Deus que falou, confirmou no coração, testificou. E é bom que seja assim. Nós servimos a um Deus que fala e fala por meio de profetas. Sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças, sejam idosos. O dom da profecia é dado sem distinção. Mas Deus também fala por meio do ensino. O ensino já é um processo um pouco mais elaborado. Não é só cognitivo, né? Porque não é só compreender as coisas, é também viver. A gente, quando ensina, a gente ensina aspectos práticos da vida. Nós não somos teóricos apenas no relacionamento com Deus. Tem que ser gente que tem relacionamento com Deus. Tem que ter vida em Deus. De modo que ensinar é algo que é como consequência daquilo que a gente já viveu. E na igreja, a coisa mais natural é que os mais velhos ensinem os mais novos. Os mais velhos na fé, os mais experientes na fé, ensinem os mais novos. É aquilo que nós chamamos de discipulado. A gente caminha ombreado, ajudando uns aos outros no crescimento do conhecimento de Deus. Mas existem também coisas que são um pouco mais, diria assim, fora dessa vivência intelectual, cognitiva, empírica. É o tal do mistério, é a revelação. Tem coisas que são revelações. E revelação só acontece num ambiente de mais espiritualidade, de mais busca, de mais intimidade com Deus. Já me aconteceu muitas vezes. Escola Bíblica Dominical, estamos lá conversando. Alguém faz uma pergunta e a gente nunca tinha pensado nessa questão. De repente uma luz parece que se acende. Alguns vão dizer, o seu cérebro, quimicamente, buscou informações aqui e ali, fez as conexões, e você descobriu alguma coisa, ou entendeu alguma coisa que até então não tinha entendido. Mas deixa eu contar uma história então para vocês. Eu era adolescente, e nós estávamos tentando estudar a Bíblia. Eu sempre fui esforçado nesse ponto, mas nessa época ainda não tinha muito preparo. A igreja nem tinha classes de escola dominical, nada, mas eu era daquelas pessoas que queria compartilhar o pouco que eu sabia. E nós estávamos estudando um texto, e lá no fundo da igreja passou um homem mais velho que eu, talvez uns 8 anos. Eu era um
um adolescente quase jovem, devia ter uns 16 anos, ele estava quase na casa dos 30, e ele era um pouquinho mais emproado. Lá do fundo ele falou bem alto assim: quem foi que escreveu a carta aos Hebreus? Irmãos, eu nunca tinha lido isso. E eu respondi de pronto para ele: ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, mas foi alguém inspirado pelo Espírito Santo. Falei isso, ele pegou e foi embora. Depois eu fui para casa e fui pesquisar aquilo que eu tinha falado. Aí fui ler, buscar os comentários bíblicos, pego a Bíblia de estudo. O que está lá escrito? Autoria. Ninguém sabe exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Pode ser esse ou pode ser aquele. Aquele dia eu tive uma revelação. Porque ele fez a pergunta para me humilhar na frente dos outros. Ele não tinha nenhum interesse em me ensinar. Ele só tinha interesse em fazer uma pergunta que eu não saberia a resposta. Mas Deus teve misericórdia de mim. E eu não me esqueço dessa experiência. E eu aprendi que Deus nos ensina coisas assim. Eu tenho as minhas histórias, você deve ter as tuas. Isso é revelação. Revelação não é necessariamente aquilo, eu estou vendo aqui que tem uma irmã. Não. Isso pode ser dom de cura, profecia. Revelação é Deus te ensinar algo, é te mostrar algo, te fazer compreender algo que antes estava velado a você, estava coberto por um véu, você não compreendia. Deus revela coisas para quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer, mas normalmente, eu diria que é principalmente para quem o busca. Então nós, no ambiente da igreja, podemos nos reunir para aprender uns com os outros, e alguns de nós vão compartilhar as coisas que Deus lhes revela. E isso sempre poderá ser conferido com as percepções dos outros. Se Deus me revelar uma coisa que é muito estranha, vocês vão dizer: que chá o pastor tomou. Tem alguma coisa errada com ele. Que idade ele tem mesmo? Mas quando existe harmonia, quando existe compreensão, quando existe testemunho da Escritura, quando existe aproximação do pensamento apostólico, quando você vai conferir com outras fontes e diz: por que não? O Espírito Santo ainda fala hoje, gente, por profecia, fala por revelação. E Ele traz conhecimento. O conhecimento de Deus, tem uma expressão do salmista, não tenho certeza agora se é o Salmo 34, mas diz assim: a sua intimidade Deus reservou para aqueles que o temem. Há coisas em Deus, e assim como nós, que a gente reserva para aquelas pessoas que são mais chegadas. Há coisas minhas que só eu sei. Há coisas em mim que só eu sei. É segredo. Segredo é aquilo que só eu sei. Há coisas que eu compartilho com a minha esposa, porque ela é minha esposa. Há coisas que meus filhos, há coisas que eu compartilho com meus amigos, há coisas que eu falo aqui e vai até para a internet, que todo mundo pode ficar sabendo. E Deus? Vocês não acham que Deus se reserva? Jesus é um bom exemplo para nós. Jesus falava certas coisas para todo mundo, mas falava algumas coisas para os discípulos. Em alguns momentos, ele estava com os 3 discípulos mais chegados. E é muito provável que outras coisas ele falou só com o Pai em oração. Eram coisas dele com o Pai. Eu creio que Deus
É assim também conosco. Tem coisas que Ele vai falar conosco, mas Ele reserva para aqueles que o temem, reserva para aqueles que verdadeiramente o amam, reserva para aqueles que verdadeiramente o buscam. Então, o conhecimento de Deus, ele pode ser compartilhado depois que ele é adquirido na intimidade com Deus. Tá bem? Há muitas vozes clamando no mundo. E nós precisamos nos reunir para bem. Que a gente se reúna para ouvirmos de Deus a profecia. Que a gente receba de Deus a revelação. E uma vez que ela nos for dada e nos for permitido, que a gente compartilhe. Tem revelação que não foi permitido. Eu lembro um dia que um aluno, e era um aluno meio emproadinho, né, que gostava de falar assim, fazendo meia pose, ele chegou assim para mim: professor, aquele texto em que Paulo fala, conheço um homem que não sei se no corpo, se fora do corpo, foi ao terceiro céu e viu coisas que não pode falar. Paulo está falando de si mesmo? É bem provável que ele está falando de si mesmo, mas evitou dizer o nome. E o que ele viu? Você acabou de dizer que ele viu coisas que lhe foi proibido contar. Como é que você quer que eu saiba? É claro que o aluno emproadinho virou motivo de riso de todo mundo, né? Como é que você quer que eu saiba algo que Paulo disse, eu vi, mas não posso contar? Então tem coisas que a gente não sabe e não vai saber mesmo. Há revelações que nos são permitidos socializar, compartilhar. Então essas a gente compartilha. Há vivências que é saudável a gente compartilhar. Há vivências que não. Há experiências que vão edificar. Há outras experiências que talvez não. Então a gente deve se reunir sempre para o bem e nunca para o mal. Quem vai falar, que fale por Deus, em nome de Deus e para a glória de Deus. Amém? Por isso a minha posição é particularmente uma posição difícil. Porque entre todos nós compete a mim, não só a mim, mas principalmente a mim, a tarefa de ler as Escrituras e compartilhar as Escrituras com vocês e dar a vocês luz sobre os textos. Mas ao mesmo tempo, isso não significa que a forma como eu vejo é a forma como todos precisam ver. Nós temos que crescer na maturidade para que todos sejamos capazes de avaliar, de analisar e de juntos construirmos uma percepção melhor das Escrituras e daquilo que entendemos ser o melhor. E quero demonstrar aqui para vocês como isso é difícil, não é? A gente amadurecer para lidar principalmente com os textos difíceis. E já estou caminhando para o final, mas como eu disse que não me furtaria dos textos difíceis, o capítulo 14, verso 34, tem um daqueles trechos que são complicados. E eu quero usar esse texto para uma última abordagem aqui hoje. Paulo escrevendo aos crentes de Corinto, deixa eu ler no verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Aqui ele está falando de falarem ordenadamente, falar um de cada vez, né? Falar todo mundo ao mesmo tempo. Quem tem algo a dizer, portanto, que falem com ordem, porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Depois dessa frase, Deus não é Deus de confusão e Deus de paz, uma frase complicada. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês.
E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, não proíbam que se fale em línguas, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Deixa eu até beber uma água agora, porque eu vou precisar. Nós gostamos da frase final. Tudo seja feito com decência e ordem. Mas quem estava aqui semana passada se lembra que quando tratamos do capítulo 11, falamos sobre a questão cultural da hierarquia homem e mulher e como Paulo apresenta essa questão. Alguns vão dizer que esse trecho é uma inserção, que esse trecho aqui não é original de Paulo e alguém colocou isso depois aqui. Mas os documentos, os manuscritos que são disponíveis, nenhum nos permite dizer isso. Ninguém achou nunca um manuscrito em que isso aqui não está lá. Mas que parece um texto contraditório em relação a outros textos paulinos, parece, não é? Porque há pouco ele vinha falando da mulher profetizar com véu, e agora ele diz para a mulher ficar calada na igreja. Que história é essa, não é? Outros vão dizer que não é bem isso que Paulo quis dizer, é porque as mulheres ficavam tagarelando e falando muito, e Paulo queria que cessasse a conversa. Uns vão dizer que os homens sentavam de um lado, as mulheres do outro, então que as mulheres ficavam no culto perguntando para o marido do outro lado, e o que Paulo está falando, conversa em casa, né? Não interrompe a ordem do culto. Honestamente, nenhuma das explicações é muito satisfatória. E, em geral, a gente tem que pegar um texto e aplicar uma regra simples. É muito provável que a forma mais simples de interpretar o texto seja a verdadeira. É muito provável que aqui o apóstolo Paulo está recomendando que em Corinto, nas reuniões da igreja, as mulheres fiquem caladas, porque era assim que os judeus faziam as suas reuniões nas sinagogas. Não podemos esquecer que a igreja de Corinto nasce numa sinagoga. É uma igreja de presença gentílica e judaica, sim, mas é uma igreja com forte presença judaica. E nós estamos aqui numa das primeiras cartas do apóstolo Paulo. É um pouco complicado a gente falar do Paulo que escreve nos anos 50 e do Paulo que escreve no ano 60. Porque a vivência de Paulo, a jornada ao longo dos anos ministeriais, pode ter influenciado no pensamento de Paulo. É o que aconteceu comigo, por exemplo. Ao longo dos anos eu já mudei bastante. Vocês me conhecem há 25 anos. Tânia me escuta há 40 anos. Ela sabe que eu mudei muito mais do que vocês pensam. Quem está aqui desde o começo que eu cheguei aqui sabe o quanto eu já mudei. Quem está aqui desde que eu cheguei sabe como nesses 25 anos muita coisa na minha forma de pensar mudou. Por quê? Pelas leituras, pelos contatos, pelas vivências, pelo trânsito com outras pessoas. Eu, de início, era um jovem pentecostal que foi estudar num seminário batista nacional. E eu só tive contato com professores batistas nacionais. Mas depois eu comecei a estudar mais e fui ter contato com metodistas, com presbiterianos, com luteranos, com assembleianos e com outros segmentos. Aí você vai abrindo o leque de pensamentos e você vai mudando a forma de ver. Você começa a estudar outras abordagens teológicas, não só a abordagem predominante entre nós batistas. Então a gente vai passando por processos de mudança. Eu me sinto um homem melhor, me sinto uma mente mais lúcida, mais esclarecida hoje, não é? Mais tolerante, mais compreensivo. Talvez isso incomode alguns, mas faz parte do processo. Quando eu cheguei, eu era um jovem precisando provar para mim mesmo que eu tinha lugar no ministério pastoral. Hoje eu me tornei um pastor de 60 anos. Já estou meio que realizado, é um pouco diferente. Já estou entrando naquela fase que eu não preciso provar mais nada para ninguém. E daqui a pouco vou ter que tomar muito cuidado, porque
Quando a gente fica muito idoso, a gente nem liga muito para o que os outros pensam, mas seja como for, esses processos de mudança em mim aconteceram em Paulo também, por que não? Por que não imaginar que o Paulo das primeiras cartas passou por processos de mudança e tem algumas percepções um pouco diferentes nas cartas mais tardias? Por que não? Essa é uma das primeiras cartas de Paulo, e aqui Paulo parece que ainda está sugerindo que o jeito da sinagoga é o melhor jeito de se cultuar. Mulheres caladas. É a cultura da época. Mas ele é duro, né? Ele fala assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Nós ignoramos. Nesta casa, nós ignoramos esse trecho. Aqui as mulheres falam. Por quê? Vejam como é difícil a vida. A gente diz, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Que trecho da Bíblia? O trecho que diz para as mulheres não falarem? Não necessariamente. Qual é o nosso desafio diante de textos como este, que refletem uma cultura em que a mulher tinha mesmo que ficar num ponto de subordinação e calada? Qual é a nossa posição hoje? A vida nos ensinou que o Espírito Santo foi dado a homens e mulheres. E que, embora naqueles primeiros anos, os primeiros tiveram dificuldade com isso, nós já superamos isso. E eu não tenho dificuldade nenhuma em ver uma mulher profetizar, em ouvir uma mulher ensinar. Porque hoje há igrejas em que, se houver um homem presente, a mulher não pode ensinar. Acreditem, há igrejas que estão defendendo isso novamente. Que nós temos que voltar atrás e sermos bíblicos a esse ponto de mulher só ensina em reunião de mulheres. Se houver homens e mulheres no auditório, somente homens podem ensinar. Se vocês quiserem, dou até o endereço da igreja. É hoje. Funciona assim. Eles têm o direito de ser assim? Tem. Por quê? Porque eles estão interpretando esse texto literalmente e estão seguindo a regra. Eles estão sendo estritamente bíblicos, estão levando ao pé da letra esta orientação de Paulo. Podemos censurá-los por isso? Não. Eles estão sendo bíblicos. As mulheres que estão lá porque querem. Lá elas vão ficar caladas. Não é a regra da casa? Se elas estão lá, é porque querem. Mulheres que querem falar, mudem de igreja. Vem para uma igreja como a nossa, onde as mulheres podem falar. É um direito seu. Deus não obriga você a estar nessa ou naquela igreja. É você que escolhe. Por que nós agimos assim, diferente deles? Nós somos menos bíblicos? Não, nós também somos bíblicos. Só que na nossa forma de ver, isso é fruto de uma cultura, de uma época em que as mulheres não eram consideradas aptas para o ensino. Mas eu, que fui ensinado no primeiro ano por uma professora, no segundo, no terceiro, no quarto, na quinta, eu sempre tive professoras. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ser ensinado por uma professora. Qual o problema delas ensinarem aqui? Compreende? É por isso que eu tenho dito a vocês que nós temos que pensar. A Bíblia sempre vai nos trazer
momentos de reflexão, em que nós teremos que lidar com a cultura do presente século e a cultura do século em que a Bíblia foi escrita. E vamos fazer as pontes, vamos fazer as construções. O que é essencial, o que é necessário e o que é transitório. É importante que entre nós, Deus continue a falar. O nosso Deus não é um ídolo. O nosso Deus não é mudo. E Deus vai falar por pessoas. Entre nós serão homens ou mulheres. Serão jovens ou os idosos. Eu, particularmente, tenho ficado encantado vendo as pequenas lives dos jovens pregando entre si. Vocês não têm ideia de como os nossos jovens são talentosos e são habilidosos. Como eles falam bem. Eu fico imaginando daqui a alguns anos onde eles vão chegar. Porque eles, tão jovens, já estão com ideias tão brilhantes. Nós estamos construindo um ambiente, gente, cheio da graça de Deus, cheio do conhecimento de Deus. E eu creio que Deus vai continuar falando entre nós por muito tempo. Basta que a gente, com humildade, acolha a profecia, acolha o ensino, acolha a revelação, acolha o conhecimento. E faça isso sempre com ordem e com decência, nos reunindo para o bem e nunca para o mal. Amém? Eu sei que alguns gostariam que a gente falasse sobre os dons espirituais, como é que são, coisa assim, mas isso é mais assunto de escola bíblica dominical. Vamos ver se semana que vem eu trabalho um pouco sobre isso, tá bem? Mas meu coração ainda está um pouco em dúvida sobre entrar nesses detalhes dos dons espirituais ou não. Semana que vem a gente resolve isso. Por gentileza, coloque-se em pé, vamos orar.